Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na aula de Hadith. Hoje é a 23ª aula e vamos continuar com a matéria sobre o tema de oração e etiquetas de oração islâmica. Antes disso, vamos ler Durud Sharif, vamos recitar isso, que é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Oh Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Hoje, o primeiro dito que nós vamos ler é sobre etiquetas de oração, né? Como nós devemos fazer oração. Hazrat Abu Qatada relata que o santo profeta diz: eu me levanto para liderar a oração com a intenção de prolongá-la. Então ouço o choro de um bebê e reduzo a oração, temendo torná-la pesada e longa demais para sua mãe. Essa é uma lição tão profunda para não só os muçulmanos, mas também para os sábios, para os clérigos que lideram orações para os imãs. Porque realmente nós devemos entender que Deus Todo-Poderoso, mesmo que é importante e obrigatório fazer oração ou adorar Deus único, mas nunca Deus colocou a humanidade acima de fé. A fé acima da humanidade. A humanidade sempre vem primeiro. Nós não podemos prejudicar os outros para adorar e para satisfazer a nossa fé. Deus, na verdade, o santo profeta, ele mesmo falou para os pregadores do Islã que vocês devem fazer com que as pessoas amem o Islã e o Deus Todo-Poderoso e que as pessoas aproximem de Deus Todo-Poderoso e que eles não fiquem distanciados e que eles não começam a odiar a religião ou o Islã. Então, esse é um dos exemplos tão brilhantes em que Deus Todo-Poderoso, Santo Profeta, disse que você deve tentar prestar atenção quando está liderando a oração. Você deve preocupar com as pessoas que estão lá atrás fazendo oração. Porque você vai ver depois nos outros ditos, ele vai falar como as pessoas têm crianças e idosos. Então, você não pode ignorar. O santo profeta, ele mesmo disse que eu estava tendo, por exemplo, ele deve estar em mente que eu vou ler tal e tal surat, o capítulo dentro da oração, mas quando ele escutou ou ouviu o choro do bebê, ele reduziu, diminuiu a oração. Porque ele não queria prejudicar, ou não queria que ficasse pesado essa oração para a mãe que está com o bebê. Isso mostra como nós não devemos ser muito fanáticos em termos de religião, em termos de oração. Nós devemos sempre ter essa misericórdia, essa bênção, esse tratamento de benevolência com aos próximos, com as crianças, com os bebês, né? E a mãe que está com o bebê também não é proibida de entrar na mesquita. Na verdade, o santo profeta reduziu a oração para a mãe que estava com o bebê, porque ele escutou que o bebê estava chorando e estava a mãe estava preocupando. Obviamente, se a bebê está fazendo
barulho ou está chorando, a mãe vai ter incomodada, né? E isso deixou o santo profeta com o sentimento que ele não acabou a oração e falou mal para a mãe, que por que você veio na mesquita com a criança, se você sabe que a criança não consegue ficar quieta, você deveria ficar na mesquita, não deveria estar na oração na mesquita. Mas, na verdade, o santo profeta fez ao contrário. Ele disse que como a criança estava chorando, como ele viu que a criança na oração, no outro dito do santo profeta é mencionado que quando o santo profeta estava fazendo a oração sozinha em casa, ele ia para a prostração e os seus netos, Hassan e Hussein, radiyallahu anhum, eles subiam as costas do santo profeta, ficavam lá brincando com o santo profeta. E o santo profeta demorava mais lá para que as crianças possam ficar lá, se eles que estão brincando, ficarem lá brincando. Ele não impedia as crianças, não ficava o lado duro, ou ser fanático, não deve, eu estou fazendo oração, fiquem longe de mim, não. Na verdade, isso é uma das formas de aproximarem as pessoas da religião, para que as pessoas comecem a amar, que na verdade a religião é que ensina amor e compaixão com os outros e não mostra ódio e dureza perante as pessoas. O outro dito do santo profeta também mostra a mesma etiqueta em que o santo profeta falou, disse, dito e narrado pelo Hazrat Uqba, que relata que um homem foi até o santo profeta e disse: estou atrasado no serviço de oração da manhã por causa de certas pessoas que lideram e prolongam a oração. A pessoa veio de uma outra aldeia, de um outro bairro, e ele disse que as pessoas que estão liderando a oração lá, eles estão prolongando. E isso me atrasa do meu serviço. Aí, o santo, nunca vi o santo profeta, ele disse que nunca vi o santo profeta ser tão incomodado com como naquele momento. Ele disse: alguns de vocês fazem com que as pessoas não gostem da fé. Porque se você vai prolongar a oração, se você vai fazer com que as pessoas atrasem das coisas, isso quer dizer o que? A pessoa a próxima vez vai pensar duas vezes se vou para a oração ou não, porque isso vai me atrasar. Então, o santo profeta disse que alguns de vocês fazem com que as pessoas não gostem da fé. Quem quer que conduza a oração, dirija a oração, lidera a oração, deve mantê-la breve, pois na congregação há todos os tipos de pessoas, idosos, jovens e aqueles que precisam cuidar de seus afazeres, tarefas. Então aqui Santo Profeta deixou bem claro, isso não contradiz o outro dito em que Santo Profeta disse que eu pensei prolongar, só que reduzir. Ele não disse quanto ele iria prolongar, ele deve estar na mente que vou fazer tal oração ou tal recitação, mesmo que aquela seja breve e pequena, mas por causa do choro da criança, ele diminuiu ainda mais a oração, para tentar acabar mais rápido possível. Mas uma regra geral que ele deixou bem claro é que a pessoa não deve prolongar quando ele está na congregação. Aqui no dito outro dito, o santo profeta diz que quando rezar sozinho, você pode rezar o tempo que quiser. Mas quando você lidera a oração, quando está fazendo congregacionalmente, não deve prolongá-lo, pois entra a congregação há pessoas fracas, doentes, idosos ou que precisam cuidar de algo. Então, isso não quer dizer que o santo profeta impediu que as pessoas prolongassem a oração. As pessoas podem prolongar, mas quando estão fazendo só para você. Quando é congregacional, quando você tem responsabilidade das outras pessoas que estão seguindo você, aí você tem que estar mais atento, mais cuidadoso
e não pode prolongar a oração de tal forma que as pessoas começam a odiar, ou as pessoas começam a cada vez mais distanciar. E vejam como isso deixou o santo profeta incomodado, e diz que você deve agir, os líderes religiosos, de uma forma, os imãs, de uma forma que as pessoas amem a religião e não odeiem a religião. A oração é uma forma de rezar, é uma forma de adoração, é uma forma de demonstrar a compaixão com Deus Todo-Poderoso. E vejam só, se a pessoa não tiver paz de alma, não tiver paz do coração enquanto está fazendo oração, porque está atrasando ou a oração está sendo muito prolongada. Então, o objetivo da oração se morre. Para evitar isso, o santo profeta diz que você deve fazer com que a oração seja breve e que as pessoas não tenham esse medo ou receio de que, se for para a oração, vai ser atrasado das suas tarefas. E, além disso, também são pessoas idosos, são pessoas fracas e que não podem ficar em pé por muito tempo, porque, além de ser uma adoração perfeita, isso também é um exercício físico e que precisa uma força, precisa de energia, né? Mesmo que as pessoas que não podem ficar em pé, eles podem sentar. E as pessoas que estão doentes, estão com doença de tal forma que nem podem sentar, eles podem fazer oração deitados. Mas normalmente as pessoas estão fazendo em pé a oração, estão fazendo prostração e curvando. Então isso requer energia, isso requer um exercício. Por isso o santo profeta diz que deve ter em cabeça que tem pessoas fracos, tem pessoas doentes, e você deve fazer a oração de tal forma que isso seja breve e tranquila. Depois, como o santo profeta disse aqui, deu algumas instrumentos gerais, algumas regras, deixou bem claro que deve ser feito, não deve ser prolongado. Às vezes pode acontecer que vem na cabeça que, então, temos que fazer rapidinho a oração, né? A oração deve acabar muito rápido ou deve ser feita com inquietidade, em que a pessoa não se sente tranquilidade e não se sente paz. Então, isso também, santo profeta elaborou esse assunto também nesse dito. Hazrat Abu Huraira relata que, certa vez, enquanto o santo profeta estava sentado na mesquita, um homem veio e ofereceu sua oração. Então ele se aproximou do santo profeta e o cumprimentou. O santo profeta respondeu à saudação e disse: volte e repita sua oração, seu salat, pois você não o fez corretamente. Ele voltou, fez o salat e foi até o santo profeta e cumprimentou. Isso aconteceu 3 vezes. Então a pessoa disse: por Deus, que o enviou com a verdade, não posso fazer uma oração melhor do que essa. Portanto, diga a maneira correta de realizar a oração. Diante disso, o santo profeta diz: aí também não é aceitável que a pessoa faça uma oração tão rápida que nem consiga sentir uma compaixão, não consiga ver qual é o seu intuito principal de fazer oração, né? Sentir a paz, sentir a tranquilidade no seu coração e demonstrar a compaixão pelo Deus e fazer a sua adoração. Mas há pessoas que fazem oração muito rápido, né? A pessoa já vai na prostração e se levanta. Então, deve ser feita de uma forma mais tranquila. O santo profeta diz: quando você se levantar para a oração, primeiro diga o takbir. Takbir é quando você fala Allahu Akbar, levantando as mãos até as orelhas. Aí você começa a fazer oração, levantando as mãos, você faz takbir. Isso é sinal de você começa a oração, sinal do começo da oração. Depois, tanto o profeta diz, depois recite o sagrado Alcorão o máximo que puder.
Depois, com toda a compostura, entre em ruku. Ruku é quando você curva 90 graus, né? Quando você curva assim 90 graus. Depois, fique em pé. De novo, você fica em pé. Depois de curvar, fica em pé. Depois, com toda a compostura, faça a prostração. Depois vai para fazer prostração. Depois levanta-se de prostração e sente completamente. Depois faça a segunda prostração. E faça todas as orações, todas as suas rakat. Rakat é um ciclo dentro da oração, né? Dessa maneira, lenta e corretamente. Então, ao mesmo tempo que Santo Profeta diz que não deve prolongar a oração, deve ser breve, deve ser tranquilo, Santo Profeta também deixou bem claro que isso não quer dizer que você faz oração como alguém está, como você sendo perseguido por alguém e você tem que acabar rápido para fugir. Não, você deve fazer tranquilamente e de forma lenta. Aqui nesse caso, como a pessoa estava fazendo oração individual, Santo Profeta disse, leia, recite o Sagrado Alcorão o máximo que puder. Aqui Santo Profeta disse bem claro que agora sim, como você está fazendo oração individual, você pode fazer a recitação que você quiser. Agora não tem uma proibição, você não é impedido de fazer a oração prolonga. Depois, há outro dito do Santo Profeta sobre o mesmo assunto, mesma etiqueta. Jabir relata que durante a vida do Santo Profeta, havia dois homens que pensavam que a oração congregacional já havia sido oferecida na mesquita. Isso também é muito importante, esse ponto que vai ser elaborado aqui. Assim, eles fizeram a oração individualmente em suas casas e depois foram para a mesquita. Lá viram o Santo Profeta liderando a oração. Eles não se juntaram à oração e se sentaram em um lado. Quando viram que eles pensaram que a oração já tinha feito na mesquita, eles fizeram em casa, foram para a mesquita, mas a oração ainda estava sendo feita. Aí eles pararam, ficaram ao lado, porque já tinha feito a oração. Pensaram que como já havia feito a oração em casa, não era apropriado fazer a mesma oração novamente. O Santo Profeta, depois de terminar a oração, notou que ambos não estavam participando da oração congregacional. Ele lhes pediu que viessem até ele. Eles foram até ele temerosos e nervosos, pois pensavam ter cometido alguma ofensa. O Santo Profeta lhes perguntou o motivo de não estarem fazendo a oração. Quando eles lhe contaram o motivo de não terem feito a oração, o Santo Profeta disse: se vocês fizeram a oração individualmente, e ainda assim devem fazê-lo novamente com a congregação, mesmo que pensem que já fizeram a oração obrigatória. Isso não é regra geral. Não quer dizer que você, sendo feito oração individual, tem que fazer congregacional. Não. Ele está falando, no caso deles, que se você tenha feito a oração individual em casa ou algum lugar, ou mesmo na mesquita, e você depois encontre a algum lugar uma oração sendo feita congregacional, que tem mais recompensa, que Santo Profeta diz que tem 27% mais recompensa do que uma oração individual. Então, nesse caso, quando você encontra, a pessoa encontrar a oração sendo congregacionalmente feita, a pessoa deve juntar e não deve pensar, como já fiz a oração individual, não preciso fazer. Não, a pessoa pode repetir a mesma oração. Não é que você fez individual e tem que fazer congregacional também em algum lugar. Não. Se você fez oração individual e você, coincidentemente, ou foi para a mesquita, ou viu que as pessoas estão fazendo congregacional, você deve fazer a oração congregacional, mesmo que seja a mesma oração. Assim você vai ganhar mais recompensa. Porque oração congregacional é sempre maior, sempre tem prioridade, sempre tem mais recompensa do que oração individual. Mesmo que a oração individual você pode prolongar e a oração congregacional você não pode prolongar, deve ter
em mente, em conta, todas as pessoas sejam doentes, sejam fracos, e por isso, por conta das pessoas, deve ser feita breve a oração, mas a recompensa é mais, porque a oração é feita na união. Aqui demonstra como a união das pessoas é muito importante dentro do islamismo. Essas são algumas etiquetas sobre a oração. Sobre a oração, como devemos fazer oração, quais são os seus horários, quais são orações de dia, 5 orações diárias. Tenho feito alguns vídeos também no nosso canal do YouTube, MTA Brasil. Vou deixar o link também. Vocês depois podem inscrever no canal e podem assistir esses vídeos também no canal. Então, assim nós acabamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eu tenho uma dúvida, Sim, pode Sheikh. fazer. No caso, quando no Hadith ele fala sobre recitar o Alcorão, é, em que parte exatamente a gente faz isso? Então, parte de recitação do Sagrado Alcorão, essa é pergunta realmente muito importante para saber, porque há pessoas que não sabem e há pessoas, por exemplo, dentro da oração, nós devemos fazer a recitação do Sagrado Alcorão quando estamos em pé, com mãos cruzadas. Essa é a posição em que nós devemos fazer a recitação do Sagrado Alcorão. Primeiro nós recitamos Al-Fatiha e depois do Surat Al-Fatiha, o primeiro capítulo, nós recitamos qualquer parte do Sagrado Alcorão. Pode ser qualquer um capítulo, pode ser qualquer um versículo. E isso deve ser recitado. Isso é uma parte muito importante, essencial. Mas tem outras posições em que nós não devemos recitar. Por exemplo, quando nós estamos curvando, ou nós quando estamos em prostração, nós não devemos recitar os versículos do Sagrado Alcorão. Isso é muito importante também saber, porque o Sagrado Alcorão, como é a palavra de Deus, como tem um grande respeito, tem uma honra, então, por tendo esse respeito em conta, nós não devemos recitar a palavra de Deus ou recitar o Sagrado Alcorão quando estamos em prostração. Nós devemos ler Subhana Rabbiyal A'la quando estamos em prostração, louvar Deus, pedir a Deus Todo-Poderoso, podemos fazer na nossa própria língua. Além disso, na curva também nós não devemos recitar, mas nós devemos pedir a Deus, nós devemos fazer outras orações, nós devemos louvar a Deus, pedir ajuda, nós podemos fazer oração na nossa própria língua também. Mas há essas duas partes em que nós não podemos recitar. Mas quando estamos sentados, quando nós recitamos o Durud Sharif, depois de Tashahhud, aí, nesse caso, nós podemos recitar algumas orações do Sagrado Alcorão. Isso é recomendado. Mas a recitação do Sagrado Alcorão pode ser feita quando estamos em pé, com mãos cruzadas. Tá bom? Tá bem, obrigada. Nada. É isso, pessoal. Então, tem mais alguma dúvida? O que seria o rakat? Então, Rakat, Rakat é um ciclo. Rakat quer dizer um ciclo feito dentro de uma oração obrigatória. Por exemplo, quando nós fazemos oração de Fajr ou Zohar ou qualquer oração que nós temos, a forma de fazer a oração sempre é a mesma. Tem um certo ciclo que nós fazemos durante todas as orações. O que muda entre uma oração para outra é o número de ciclos. Por exemplo, na oração de Fajr, eu vou só
mutar aqui. Na oração de Fajr tem 2 ciclos de Farad, oração obrigatória. O ciclo é mesmo feito nas todas as orações. No Fajr tem 2, no Zohar tem 4 ciclos, mas o ciclo é mesmo que foi feito na oração da manhã. E na Asr, na terceira oração, também tem 4 ciclos. Então, o ciclo quer dizer certas coisas que você tem que fazer durante a oração, certas posições. Um conjunto das posições e conjunto das orações que você tem que fazer. E esses ciclos ficam repetindo nas orações. E o que varia de uma oração para outra é o número de ciclos. Tá bom? Sobre isso eu também tenho gravado um vídeo que você depois pode assistir. Vou deixar o link aqui também, tá bom? Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que paz de Deus esteja sobre vocês.